Oi, alunos! Hoje nós iremos falar sobre tipos de discurso. Eu vou fazer para vocês a correção da atividade e também uma revisão antes de irmos para a correção. Nós usamos os tipos de discurso no tipo textual narração. Dentro dos gêneros de literários lá, nós vamos fazer isso no gênero épico, que mais tarde se tornou narração, assim como nós estudamos na aula de literatura. Os três tipos que nós temos: um discurso direto e dois indireto, um indireto normal e um livre. Quando no discurso direto, a fala do personagem ela é reproduzida da forma integral e ela é introduzida pelo narrador com verbo de elocução. Que é isso que quer dizer? Que são verbos que vão falar para você que o personagem vai falar, que é o exemplo de dizer, responder, falar, perguntar, pedir. Nesse caso aqui, olha o exemplo. Ana olhou para a classe e indagou. Indagou é o mesmo que perguntar. Então, este é o verbo de elocução que vai nos dizer que será introduzida a fala de uma personagem. Vocês estudaram para a prova? Vocês estudaram para a prova é um discurso direto. Agora veja em outras frases. A professora disse que daria prova naquele dia. Depois, um aluno pediu que ela deixasse a prova para a aula seguinte. Neste caso, nós temos um discurso indireto, porque as falas do personagem foram narradas pelo narrador. Na frase acima foi dito, que é o discurso indireto. A professora Ana disse: "Vou dar prova hoje." Depois o aluno pediu: "Professora, deixe para a próxima aula, por favor." Então, nesse caso, nós passamos aquele trecho acima para o discurso direto. Como que é a transformação do discurso direto para o discurso indireto? No discurso direto, nós usamos a primeira e a segunda pessoa, ou seja, são os verbos que são conjugados no eu, no nós, no você ou no vocês, no tu ou no vós. Depende se você está usando linguagem padrão ou culta. Jantaremos no clube. Você vai de carro, meu filho? Perguntou a mãe. Então, jantaremos, nós temos a primeira pessoa do plural e você, neste caso, ele está servindo como a segunda pessoa do singular. Como que fica no discurso indireto? É o uso da terceira pessoa, ou seja, ele, ela, no singular, ele, elas, no plural. A mãe avisou ao filho que eles jantariam no clube e perguntou se ele iria de carro. E se no discurso direto o verbo estiver no presente do indicativo, estou com fome. No discurso indireto vai aparecer no pretérito imperfeito do indicativo, disse que estavas com fome. Se aparecer no pretérito perfeito do indicativo, Afonso fez o macarrão, olha o verbo fazer. Perguntou Dona Marli, no discurso indireto vai aparecer no pretérito mais que perfeito. Dona Marli perguntou se Afonso fizera o macarrão. No futuro do presente, no discurso direto, Bianca não comerá em sua casa, arriscou João. No futuro do pretérito vai ficar no discurso indireto. João arriscou que Bianca não comeria em casa. No imperativo, ou seja, verbo que exprime ordem, desejo, comando. Experimente a sobremesa, Carlos, insistiu a anfitriã. Ele vai ficar no pretérito imperfeito do subjuntivo. A anfitriã insistiu que Carlos experimentasse a sobremesa. E no uso dos pronomes demonstrativos da primeira pessoa. Quais são os pronomes demonstrativos? Este, esta, esse, essa, aquele, aquela. Ou então a gente vai usar isto, isso, aquilo. Este colar vale uma fortuna, gabou-se Dondoca. Como que ficaria no discurso indireto? O uso do pronome na terceira pessoa. A Dodoca se gabou que aquele colar valia uma fortuna. O uso do advérbio. Quais são os advérbios? Advérbio de tempo, de modo, de negação, de afirmação. Então, nós vamos fazer: ficarei aqui, que nesse caso é um advérbio de lugar, o tempo que for preciso, prometeu o policial. Então,
como se é o personagem que está falando, ele vai usar o aqui. Mas quando eu passo para o discurso indireto, vai ter que falar o uso do ali. O policial prometeu que ficaria ali o tempo que fosse preciso. E o uso de verbo de elocução, que pode estar acompanhado de 2 pontos ou vírgula. A fala pode ser introduzida por travessão ou aspas. É muito importante a pontuação na narração. Por quê? Porque ela demonstra se vai ter fala, se não vai ter, as expressões, se é pergunta, se é exclamação. Então a pontuação é muito importante. Por exemplo, o pai disse: sirvam-se. Isso eu não como, resmungou a criança. Então aqui ele usou 2 pontos para notar que ia ter uma fala, o travessão, e depois ele colocou a resposta da criança com aspas. E quando está sendo narrado por alguém no discurso indireto, tem a ausência da pontuação depois do verbo de elocução, que vem seguido de conectivo que. O que é verbo de elocução? Os verbos que dizem que alguém vai falar. O pai disse-lhes, verbo de elocução, que, o conectivo que, se servissem. A criança resmungou que não comia aquilo. Em resumo, no discurso direto, o personagem fala com as suas próprias palavras, podendo esse discurso vir expresso assim: se acompanhares, farei de ti a mais feliz das criaturas, prometeu o guerreiro. O verbo de elocução depois do enunciado. Prometeu o guerreiro, neste caso. O guerreiro prometeu: se me acompanhares, farei de ti a mais feliz das criaturas. Verbo de elocução antes do enunciado. Então, antes ele colocou o verbo de elocução. Se me acompanhares, prometeu o guerreiro, farei de ti a mais feliz das criaturas. Perceba que nesta aqui o verbo de elocução está no meio do enunciado. No discurso indireto, o narrador transcreve a fala do personagem. O guerreiro prometeu que, se ela o acompanhasse, faria dela a mais feliz das criaturas. Por fim, o discurso indireto livre é a fusão do narrador com a fala do personagem sem verbo de elocução. Veja: se me acompanhares, farei de ti a mais feliz das criaturas. Era a promessa do guerreiro. Então percebe que aqui é possível ver que tem a fala do personagem, entretanto ele não vem com verbo de elocução, e sim somente de forma que parecendo que foi o narrador quem fez. Observe a mistura da terceira, era, e com a primeira, farei. Esse tipo de discurso é muito usado pelos autores modernos em suas narrativas, porque confere maior ritmo e fluência ao texto. Ao dispensar indicações gráficas, observe. Ela o cumprimentou, arriscou meio de longe, estendendo-lhe as pontas dos dedos, os olhos no chão. Depois saiu ligeira para os fundos da casa. Não apareceu mais. E a prima disse ao se despedir: já no cavalo, deixa pra lá, tem dessas esquisitices de ausência de moça solteira, desculpou o pai. Esse é um discurso misto. Estão mescladas a fala do narrador, ela cumprimentou, arrisca, não apareceu mais, e as falas dos personagens que se introduzem, revelando o seu fluxo de pensamento. E aí, prima, disse ao se despedir já no cavalo, deixa pra lá, tem dessas esquisitices de moça de solteira, desculpou o pai. A mistura do discurso direto das personagens com o discurso indireto do narrador é chamada de discurso indireto livre. Discurso é a atividade comunicativa entre interlocutores que apresenta sentido em que está inserido o contexto. Então, o discurso, ele é nada mais do que deixar expresso o que quer ser falado. Nós temos na língua portuguesa gêneros textuais e gêneros discursivos, que depois vocês irão estudar. Vamos para a atividade. A atividade é o seguinte: leia algum trecho da obra de O Analista de Bagé, de Luiz Fernando Veríssimo, e passe o discurso direto para o indireto. Letra A. Porta do céu chega um homem exultante. Finalmente o paraíso. Ele pergunta a São Pedro se há alguma formalidade para entrar. Se precisa ensinar alguma coisa, nada. Ele fica mais exultante ainda. Sempre sonhei com este momento. Finalmente estou livre de todas as formalidades. Adeus regulamentos, adeus burocracia terrestre.
Quer dizer que só é entrar e eu estou na vida eterna para sempre? É só entrar, diz São Pedro. Ele começa a passar pelo portão, mas São Pedro chama de volta e o entrega o cartão plastificado. Só não esquece o crachá. Como é que seria a sugestão da resposta no discurso indireto? Um homem chegou ao céu e perguntou a São Pedro se havia alguma formalidade para entrar. Ele se precisava assinar alguma coisa. São Pedro respondeu-lhe que não era preciso nada. Feliz, ele disse ter sonhado com aquele momento em que se sentia livre de todas as formalidades, regulamentos e burocracias terrestres. Ainda incrédulo, ele perguntou se entrando no céu já estaria na vida eterna para sempre, o que São Pedro confirmou. Porém, quando ele começou a passar pelo portão, São Pedro chamou de volta e entregou um cartão plastificado, um crachá. Então perceba que aqui usamos verbo na primeira e segunda pessoa e aqui ficou somente em verbos na terceira pessoa. Vamos para a letra B. Um homem atende o telefone no seu escritório. Alô, doutor Silveira? Sim. Aqui quem fala é o Pires, gerente do seu banco. Sim, Pires. É sobre a sua conta, doutor. O que é que tem na minha conta? Bem, o senhor está com um saldo devedor de 50 mil cruzeiros. Entendo. Ó, Pires, qual era o saldo da minha conta há uma semana? Era de, deixa eu ver, 50 mil cruzeiros, positivo ou negativo? Positivo. Eu telefonei para você? O doutor Silveira atendeu o telefone... Aí vai ficar assim no discurso indireto, desculpa, gente. O doutor Silveira atendeu o telefone no seu escritório. Era o Pires, o gerente de seu banco, explicando que havia um saldo devedor em sua conta de 50 mil cruzeiros. Silveira perguntou-lhe qual era o saldo da conta de uma semana antes. O gerente respondeu-lhe que era o saldo positivo de 50 mil cruzeiros. O outro então lhe lembrou que, apesar disso, ele não telefonara ao banco. Vamos para a número 2. Passe os trechos a seguir do discurso indireto para o discurso direto. Eu não era sócio. Garantiram-me que, depois de preenchido o formulário que me enviariam pelo correio na segunda-feira, sem falta, e pagar a taxa de inscrição, eu seria atendido em menos de 48 horas. Asseguraram-me que eu era o único serviço do gênero em toda a Inglaterra. Daí, precisar de ser sócio. Como é que vai ficar no discurso direto? A sugestão da resposta. Eu era sócio e eles garantiram-me. Depois que você preencher o formulário que lhe enviaremos pelo correio na segunda-feira sem faltar e pagar a taxa de inscrição, você será atendido em menos de 48 horas. Disseram-me ainda, este é o único serviço do gênero em toda a Inglaterra, por isso que é preciso ser sócio. Percebam que aqui eles colocaram 2 pontos, travessão. Ou seja, para fazer o discurso direto é necessário uma boa pontuação. Nunca se esqueçam disso. Letra B. Depois perguntou-lhe que impressões trouxera do baile. Maria Benedita levantou os ombros com indiferença, mas verbalmente respondeu que boas. As palavras saíram-lhe poucas e moles. Sofia, entretanto, ponderou-lhe que dançara muito, salvo polcas e valsas. E por que não havia de polcar e valsar também? A prima lançou-lhe uns olhos maus. A obra de Machado de Assis. Nós vimos aqui agora o discurso indireto e nós vamos agora fazer o discurso direto. Como que ficaria? Sugestão. Sofia perguntou à prima. Não esqueça dos 2 pontos. Você gostou do baile? Olha o travessão para indicar a fala da personagem. E também tem o verbo de elocução aqui. Maria Benedita respondeu-lhe com indiferença. Respondeu-lhe, verbo de elocução. 2 pontos. Achei bom. Olha o travessão. Sofia ponderou. Outro verbo de elocução, 2 pontos. Mas você dançou bastante, menos polcas e valsas. Por que você não polcou nem valsou? A prima olhou para Sofia com certa indignação. Você poderia ter terminado falando que a prima olhou com olhos maus a outra. Então, tanto faz o fim, certo? Agora vamos para o número 3. Leia o trecho a seguir e identifique o discurso indireto livre.
Nesse ponto, as ideias de Ciá Vitória seguiram outro caminho, que pouco depois foi desembocar no primeiro. Não era que a raposa tinha passado no rabo as galinhas pedreis? Logo a pedreis, a mais gorda. Gente, esse livro é maravilhoso, Vidas Secas, eu sugiro que leiam. Provavelmente nós leremos. Qual que é o discurso indireto do livro aí? Não era que a raposa tinha passado no rabo a galinha pedrez? Logo a pedrez, a mais gorda. Olhando o discurso que nós tivemos acima, percebe-se que este é o que denota a fala da personagem. Número 4. Como pudera dar a ela a luz aqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade? O rancor roncava no meu peito vazio. Uns comunistas era o que eram, uns comunistas, olhou-os com os olhos com suas cóleras de velha. Clarice Lispector, outra maravilhosa. Como é que fica? O narrador dispõe no texto acima de que molde linguístico para dar a conhecer a fala do personagem? Letra A. Trata-se de discurso direto, pois o narrador transcreve literalmente a fala dos personagens, marcada pela presença de verbo de elocução. Não, né? Porque você percebe aqui que não tem dois pontos, não tem travessão. Então, assim, nós não temos verbo de elocução. Nesse caso, não pode ser a letra A. Letra B. Trata-se do discurso indireto, pois o narrador tem a preocupação de transmitir ao leitor apenas o conteúdo da fala do personagem. Também nós podemos perceber que não. Letra C. Trata-se do discurso indireto livre, pois o narrador introduz a fala da personagem através de um verbo declarativo, além de utilizar a terceira pessoa do singular. Não, porque aqui nós não temos um verbo declarativo. Letra C. Trata-se de discurso indireto livre, pois o narrador interrompe a narrativa para registrar e inserir reflexões ou pensamentos da personagem. Olha aqui, presta atenção. Como pudera lhe dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem autoridades? Nesse ponto, a gente percebe que é a fala do personagem. Número 5. Assinale o fragmento narrativo cuja correspondência esteja incorreta quanto ao tipo de discurso. Nessa aqui, nós temos a letra C. Por quê? Perguntou-me se eu sabia o motivo da barriga e eu lhe respondi que estava acabando de chegar. Nesse caso aqui, não é discurso direto, por quê? Porque nós não temos dois pontos depois do verbo de elocução, não temos travessão, a sentença inteira está entre parênteses, então denota que é um discurso indireto. Pessoal, então hoje essa foi a nossa aula sobre discurso direto, indireto e indireto livre. Eu espero que vocês tenham aprendido. Até mais!